Emília Ferreiro, Reflexões sobre Alfabetização, vídeo 2. No vídeo 1, a gente disse que o objetivo da autora é evidenciar um elemento que muitas vezes é ignorado, que é o objeto de conhecimento da alfabetização. Que esse objeto de conhecimento, ele se manifesta em uma tríade: o sistema de representação, as concepções de quem aprende e as concepções de quem ensina. No vídeo 1, a gente tratou dos dois primeiros, do sistema de representação e das concepções de quem aprende. Nesse vídeo, eu vou falar sobre as concepções de quem ensina, as concepções do adulto, do professor. Segundo a Emília Ferreiro, nós, os professores, temos em muitos casos uma visão empobrecida da criança. Não a vemos como alguém que pensa, que constrói interpretações, como alguém que age sobre o real para fazê-lo seu. A gente reduz a criança a um par de olhos, um par de ouvidos, uma mão que pega um instrumento para marcar e um aparelho fonador que emite sons. Essa é muitas vezes a visão que a gente tem da criança. Nós, os professores, temos uma imagem empobrecida também da língua escrita, considerando-a como uma transcrição da língua falada. E isso fica patente nas nossas discussões sobre a alfabetização. Por exemplo, as crianças devem aprender a ler ou a escrever primeiro? Se a gente pensar que o ensino da língua escrita tem por objetivo o aprendizado de um código de transcrição, é possível dissociar o ensino da leitura e da escrita, enquanto aprendizagem de duas técnicas diferentes, embora sejam complementares. Mas essa diferenciação não faz o menor sentido quando nós sabemos que, para a criança, trata-se de compreender a estrutura de um sistema de escrita, compreender a estrutura de um sistema de representação, que para conseguir compreender o nosso sistema, ela realiza tanto atividades de interpretação como de produção. A ideia da possibilidade de dissociar as duas atividades é inerente à visão do ensino da escrita como o ensino de uma técnica de transcrição. Outro questionamento que muitos professores fazem: qual é a ordem que se deve apresentar as letras? Deve-se apresentar primeiro o som ou o nome da letra? Quantas não são as vezes que o professor tenta controlar os pais em relação à ordem que as crianças devem aprender as letras para que se faça conforme decidido na escola? Só que a língua escrita é um objeto de uso social, com uma existência social, não é apenas escolar. Ela está aí, está por toda parte. As crianças num ambiente urbano veem mais letras fora da escola do que dentro do ambiente escolar, em vários estilos e sem qualquer ordem pré-estabelecida. Ninguém pode impedir a criança de ver essas letras e de se ocupar com elas. Fora da escola, a criança pode não só ver todo tipo de letra e se ocupar dessas letras, como também pode produzir textos. Enquanto na escola, só é autorizada a copiar, mas nunca produzir de forma pessoal. A língua escrita, como eu já disse, é um objeto de uso social, com uma existência social. Fora da escola, se recebe informação variada, aparentemente desordenada, às vezes contraditória, mas é informação sobre a língua escrita, em contextos sociais de uso. É muito semelhante à que a criança recebe quando aprende a falar, enquanto que a informação escolar é frequentemente informação descontextualizada. Nós, os adultos que já somos alfabetizados, temos a tendência a reduzir o conhecimento do leitor ao conhecimento das letras e seu valor sonoro convencional. A autora cita no livro a experiência de reunir grupos de professores e dar a eles publicações em línguas as quais não podem compreender. Diz que, a princípio, os professores dizem não poder ler, mas sendo incentivados, conforme as características próprias de cada gênero, eles vão fazendo suposições. Esse deve ser um livro porque tem capa, índice, capítulos. Essa deve ser uma revista. Esse deve ser um jornal. E aí ela explica aos professores, então, que as crianças também se sentem assim no início da aprendizagem. Todos puderam fazer antecipações sobre o significado porque sabem o que é um livro, como está organizado, que tipo de coisa se pode ver nele. E o mesmo vale para os jornais, para as revistas, para qualquer um dos gêneros. Esse tipo de conhecimento, geralmente, as crianças não têm. Aí os professores descobrem que construir antecipações sobre o significado e tratar depois de encontrar indicações que permitam justificar ou rejeitar essas antecipações que são feitas é uma atividade intelectual complexa.
É bem diferente de pura adivinhação ou de imaginação não controlada. Assim, descobrem que o conhecimento da língua escrita que eles possuem, por serem leitores já, não se reduz ao conhecimento das letras, mas vai muito além. Segundo a autora, é útil se perguntar através de que tipo de práticas a criança é introduzida na língua escrita e como se apresenta esse objeto no contexto escolar. Há práticas que levam a criança à convicção de que o conhecimento é algo que os outros possuem e que só se pode obter da boca dos outros, sem nunca ser participante na construção do conhecimento. Há práticas que levam a criança a pensar que o que existe para se conhecer já foi estabelecido, como um conjunto de coisas fechado, sagrado e imutável, que não se pode modificar. Há práticas que levam a criança a ficar de fora do conhecimento, como espectador passivo ou receptor mecânico, sem nunca encontrar respostas aos porquês e aos paraquês que já nem sequer se atreve a formular em voz alta. Segundo a autora, a transformação dessas práticas é que é realmente difícil, já que obriga a redefinir o papel do professor e a dinâmica das relações sociais dentro e fora da escola. E aí ela diz que é importante frisar que, de maneira alguma, a gente pode concluir que o que foi dito até aqui deve levar o professor a se limitar a ser um simples espectador de um processo que acontece espontaneamente. Em Barcelona, Anna Teberoski foi a primeira a se atrever a fazer uma experiência pedagógica baseada em 3 ideias simples, mas fundamentais. A primeira, trazer para a sala de aula toda a informação extraescolar disponível, toda a forma de texto, de gênero que as crianças tenham contato. Isso lidando com todas as consequências possíveis desse ato. A segunda, o professor não é mais o único que sabe ler e escrever na sala de aula. Todos podem ler e podem escrever, cada um no seu nível. E a terceira, quando a discussão a respeito da representação escrita da linguagem se torna prática escolar, as crianças que ainda não estão alfabetizadas também podem contribuir com proveito na própria alfabetização e na alfabetização dos seus companheiros. A autora diz que, tradicionalmente, as discussões sobre a prática alfabetizadora têm se centrado na polêmica sobre os métodos que são utilizados. Nenhuma dessas discussões levou em conta o que agora nós conhecemos, que são as concepções das crianças a respeito do sistema de escrita. Daí a necessidade imperiosa de se recolocar a discussão sobre novas bases. Do que foi dito até aqui, fica claro que as mudanças necessárias para enfrentar sobre novas bases a questão da alfabetização inicial não se resolvem com um novo método de ensino, nem com novos testes de prontidão, nem com novos materiais didáticos. Um novo método não resolve os problemas. O método não pode criar conhecimento e por isso é preciso reanalisar as práticas de introdução da língua escrita, tratando de ver os pressupostos que estão subjacentes a cada uma delas e até que ponto elas funcionam como filtros de transformação seletiva e deformante de qualquer proposta que seja inovadora. Segundo a autora, em alguns momentos da história faz falta uma revolução conceitual e ela acredita que chegou o momento de fazê-la a respeito da alfabetização. Esse livro já tem algum tempo que foi escrito, né? Ele foi escrito no final do século passado. Hoje, as ideias da Emília Ferreiro já têm uma influência muito grande nos trabalhos de alfabetização. Embora a inércia do sistema como um todo ela é muito grande e tem muita coisa que ainda vai demorar muito tempo para mudar. No card está a continuação desse ou algum outro relacionado. Eu agradeço a sua atenção, a gente se vê num próximo vídeo.